Então, meus irmãos, nós vamos hoje continuar na nossa série de mensagens que nós vínhamos pregando na igreja. E nós estamos continuando aqui, Evangelho de João, capítulo 14, vou ler dos versos 15 ao 25. Evangelho de João, capítulo 14, dos versos 15 ao 25. Essa passagem faz parte, nós já vimos o discurso chamado discurso de despedida, que foi o discurso que Jesus deu na ocasião da instituição da Ceia do Senhor, quando ele instituiu a Ceia do Senhor como um sacramento para a igreja do Novo Testamento, que foi quando ele celebrou a Ceia da Páscoa pela última vez. E a Ceia da Páscoa era o sacramento da ceia para o povo de Deus no Velho Testamento, assim como a Ceia do Senhor é para o povo de Deus no Novo Testamento. E nessa ceia, depois que Judas Iscariote já tinha saído, ele deu esse discurso que nós temos estudado nas últimas semanas para os 11 apóstolos, ou seja, tirando Judas. E nós vamos ler uma parte desse discurso agora e dar continuidade ao que vínhamos falando nas outras semanas. A partir do verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Até aí. Desculpe, o verso 26 também. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até aí. Amém. Bom, nesse trecho aqui que nós lemos, o Senhor Jesus começa falando: se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. O foco desses versos é uma explicação do que significa verdadeiramente amar Jesus. O que é amar Jesus? Veja que ele começa com um se, com uma condição. Ou seja, esse verso não é, na verdade, uma ordem para amar Jesus. Não é uma ordem para amar Jesus, mas ele pressupõe que os ouvintes desejam, querem amar Jesus. Então, esse verso pressupõe o amor de Jesus. E tendo pressuposto o amor de Jesus, ele vai explicar, vai esclarecer o que é o verdadeiro significado de amar Jesus. Ou seja, a gente pode dizer com a boca que a gente ama Jesus, que a gente ama Deus. A gente pode dizer um monte de coisa com a boca, né? Mas o que vai definir que aquilo que estamos dizendo é a verdade, que condiz com a realidade? Então Jesus diz: se me amais, ou seja, se esse amor que vocês dizem ter, se ele é verdadeiro, se o amor por Jesus é verdadeiro, ele vai ser demonstrado, ele vai ser apresentado pela guarda dos meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Jesus, então,
é o sinal de que o amor que dizemos por ele, ter por ele, é verdadeiro. Ou seja, não é o amor por Jesus, não é um mero sentimentalismo, mas se mostra verdadeiro pela prática da guarda dos mandamentos. E isso é repetido várias vezes nesse discurso, por exemplo, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Ou seja, ele vai dizer o contrário também, no verso 24, sobre as pessoas contrárias. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, Jesus aí vincula de tal forma o amor por ele, que não é possível falar que amamos a Jesus se nós não tivermos uma relação específica de guarda pelos seus mandamentos, pelas suas palavras. Então, aqueles que verdadeiramente amam Jesus precisam demonstrar interesse pelas palavras, pelos mandamentos, pelo ensino dele, e é sobre isso que nós vamos focar hoje. Nos versos anteriores aqui, nós já vemos várias coisas, aprendemos várias coisas a respeito de Jesus. Número 1, nós aprendemos que Jesus é o único mediador, o único caminho para Deus. Né? Nos trechos anteriores desse discurso, que Jesus é o único mediador, o único caminho para Deus, a única maneira de conhecer verdadeiramente a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso ele disse no verso 6. Então, fora de Jesus, não há conhecimento verdadeiro de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vimos também que nesse discurso Jesus ensinou que ele é o único meio de orar a Deus. Ele disse: tudo quanto pedires em meu nome. Tudo quanto pedires em meu nome. Ou seja, pedir em nome de Jesus é orar com as palavras de Jesus, é orar as orações de Jesus, como nós vimos. Então, sem Jesus não tem nem como conhecer a Deus, sem Jesus não tem nem como orar. E agora, nesse trecho que nós lemos, nós vimos que sem Jesus não tem como viver de modo agradável a Deus. Porque Jesus e os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus, é o que definem qual é o significado de viver com amor, de viver de forma amorosa, de modo agradável a Deus. Então, sem Jesus, ninguém sabe quem é Deus verdadeiramente, porque tudo fora de Jesus é ídolo. Sem Jesus, ninguém ora a Deus verdadeiramente, e sem Jesus, ninguém vive de modo agradável a Deus, porque somente nos mandamentos de Jesus é que nós aprendemos o que é agradar a Deus com as nossas vidas. Sem Jesus, fora de Cristo, não há vida, não há adoração, não há oração, não há absolutamente nada, exceto a morte, exceto idolatria, exceto destruição. Em Cristo encontra-se o verdadeiro Deus, a verdadeira forma de orar e a verdadeira forma de viver. É isso que Jesus vem nos ensinando aqui. E aí nós precisamos fazer, então, uma reflexão sobre o que é que Jesus ensinou, quais são os mandamentos de Jesus, quais são as palavras de Jesus que nós precisamos guardar para que sejamos identificados como pessoas que verdadeiramente o amam. Em primeiro lugar, o ministério de Jesus começou em seu batismo e foi até a ascensão. O ministério de ensino de Jesus, o que ele falou, suas palavras, seus mandamentos. Ele começou a ensinar a partir do batismo e foi até a ascensão. Isso é importante entender. O batismo, Jesus foi batizado por João Batista, que era seu primo e foi concebido 6 meses antes dele. E foi a partir do batismo que Jesus começou a ensinar publicamente em Israel. Antes do batismo, Jesus vivia uma vida comum, trabalhava como carpinteiro, vivia sua vida comum, mas foi a partir do seu batismo que ele passou a ensinar e a realizar milagres. E o ministério de Jesus de ensino termina com a ascensão. O que é a ascensão de Cristo? A ascensão de Cristo é quando Jesus Cristo subiu para o céu.
ou seja, depois de morrer, no terceiro dia ele ressuscitou. Depois de ressuscitar, Jesus Cristo passou 40 dias na terra. Nesses 40 dias, diz Atos dos Apóstolos, que ele passou esses 40 dias ensinando aos 11 apóstolos, e a outros discípulos apareceu e falou com outros discípulos. E depois desses 40 dias, Jesus subiu ao céu em seu corpo. Ele subiu ao paraíso, e isso é o que nós chamamos de ascensão, a ascensão de Cristo. Então, Jesus não parou de ensinar quando ele morreu. A Bíblia mostra que depois que ele ressuscitou, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, ele continuou a ensinar aos seus discípulos e aos seus apóstolos por 40 dias até ser recebido no céu. Então, esse é o período do ministério de Cristo. É durante esse período que nós vamos encontrar as palavras de Cristo e os mandamentos de Cristo entre o seu batismo e sua ascensão. O ensino de Cristo foi transmitido através de sermões, em primeiro lugar. Ele pregava sermões. Esses sermões, eles poderiam ser públicos ou poderiam ser mais restritos. Então, como assim público? Tinha sermão que Jesus pregava, que qualquer um chegava e podia ouvir. Por exemplo, o Sermão do Monte foi pregado no topo de um monte, e todo mundo estava lá, podia ouvir. Porém, havia sermões de Cristo que eram mais restritos, como, por exemplo, esse que nós estamos vendo aqui, o Sermão de Cristo em João 13, 14, 15 e 16, que foi pregado somente para os 11 apóstolos. Ou seja, ninguém, além dos 11 apóstolos, ouviram Jesus pregar esse sermão aqui. Então, são os dois cenários em que Jesus pregava sermões. Alguns eram públicos, outros eram mais restritos. Além disso, Jesus pregava com frequência através de parábolas. Okay? Então, além dos sermões que Jesus falava de forma clara e direta, o que nós chamamos de sermões, que eu estou chamando de sermões aqui, são aqueles discursos de Cristo em que ele fala de forma mais clara e direta. Havia também as parábolas, e é outra forma de ensino dele. E o que seriam as parábolas? É quando Jesus ele contava uma história em que cada elemento dessa história não deveria ser entendido literalmente. Era uma história que tinha como objetivo ensinar uma verdade através de uma figura de linguagem. Então, por exemplo, quando ele ensina, tem a parábola chamada parábola da dracma perdida, ou a parábola das 99 ovelhas de uma que se perdeu. Essa parábola essas duas parábolas, por exemplo, da dracma perdida, dracma era o dinheiro da época. Então, Jesus fala de uma mulher que perdeu a dracma dela, e ela vai procurando pela casa o dinheiro dela, vai procurando até que ela encontra o dinheiro dela, e ela fica muito feliz. Aí você pergunta, qual é a moral da história? Tinha uma mulher que perdeu a moeda e ela encontrou e ficou muito feliz. Bom, não é para ser entendido literalmente. Nessa parábola, Jesus está falando sobre Deus que nos busca, Deus que nos procura, e quando Ele nos encontra, quando Ele nos salva, existe muita alegria no reino dos céus. Então, é uma história que Jesus conta, que os elementos da história representam uma realidade espiritual e não devem ser entendidos literalmente. Então, isso é uma parábola. Então, as parábolas, normalmente, elas vão exigir uma reflexão melhor, exatamente pelos elementos da parábola não serem literais. Além desses sermões e das parábolas, existem o ensino de Jesus. Nós também vamos encontrar
em diálogos ou conversas com pessoas individuais. Isso também é importante. Às vezes tinha coisa que Jesus ensinava e ele ensinava em meio a uma conversa individual com as pessoas. Então, vamos pensar em um exemplo famoso, é o exemplo da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, muita coisa valiosa a gente aprende nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. E não foi um sermão público em que Jesus estava ali discursando para uma multidão, mas foi um diálogo, uma conversa. Outra situação em que nós aprendemos o ensino de Jesus são os confrontos, os debates públicos. O que são os confrontos? É quando o ensino de Jesus ou uma atitude de Jesus era questionada por alguém em Israel, normalmente por um líder religioso. Então, às vezes Jesus falava alguma coisa ou fazia alguma coisa, ou alguma coisa que Jesus tinha dito ou feito, levava Jesus a ser confrontado, às vezes até mesmo atacado pelos líderes religiosos de Israel, e isso levava a um debate, a um confronto público, onde os dois lados colocavam posições adversas e Jesus, nesse confronto, ensinava alguma coisa importante. Bom, isso que eu resumi para vocês são as 4 maneiras principais que nós encontramos o ensino de Jesus nos 4 evangelhos. São as quatro maneiras principais que Jesus ensina nos 4 evangelhos. Ele ensina através de sermões, que poderiam ser públicos, ou para um número mais restrito de pessoas. Ele ensina através de parábolas, que são histórias que refletem realidades espirituais. Ele ensina através de conversas privadas, individuais com as pessoas. E ele ensinava através de confrontos públicos com os seus oponentes. Então, são as 4 maneiras de Jesus ensinar e, na verdade, se você parar para pensar, até hoje, o ensino da igreja, o ensino dos mestres da igreja, ele é assim. Né? Os pastores da igreja ensinam através de sermões, ensinam em conversas individuais com as pessoas. Às vezes existem confrontos públicos com falsos mestres que os pastores precisam participar, refutar os falsos mestres. Então, todas essas formas de Jesus ensinar, elas na verdade existem, pelo menos devem existir na igreja até hoje. Né? A pregação, existem sermões mais públicos, existem sermões mais restritos. Essas são as 4 formas de Jesus ensinar. E as 4 são importantes e têm o seu lugar. Bom, vamos falar agora mais especificamente dos discursos das palavras mais importantes de Jesus, tá? Vamos começar falando do Evangelho de João, os discursos de Jesus no Evangelho de João. Bom, o Evangelho de João, ele foi escrito com o objetivo que o próprio João ensina no capítulo 20, verso 31. Para quem não sabe, João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Ou seja, desde o período do batismo de Jesus até a ascensão de Cristo ao céu, o apóstolo João, ele caminhou com Jesus. João presenciou os milagres de Jesus. João presenciou os ensinos de Jesus, tanto que Jesus ensinava publicamente, também quanto privado. João presenciou os milagres e mais, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, João passou a morar com Maria, a mãe de Jesus. Então, se tem alguém que conheceu e que sabe bem do que Jesus fez e ensinou, esse é João. E ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos,
E, e ele vai dizer no capítulo 20, João capítulo 20, se vocês puderem abrir, o objetivo dele ter escrito o seu livro. Ele diz assim, ó, João capítulo 20, verso 31. Vamos ler 30 e 31. Ele diz assim, ó, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João vai falar, ó, tem coisa que Jesus fez que eu não escrevi no meu livro. Você pode constatar isso se você ler os outros 3 evangelhos, né? Se ler Mateus, Marcos, Lucas, a gente vai encontrar algumas coisas que João não registrou. Mas esses que ele registrou, ele vai dizer que ele tem um objetivo. O objetivo dele é que creiais em Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Ou seja, ele escreveu o seu livro para explicar como é que é a salvação. Para explicar o que é a salvação, como é que ela funciona, para que creiais que Jesus é o Cristo e que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, o Evangelho de João tem um foco evangelístico, o Evangelho de João tem um foco salvífico. O Evangelho de João foca no que precisa ser feito para aqueles que não são salvos passem a ser salvos. Então, se você quer saber o que é salvação, se você quer saber o que significa ser salvo, qual é o meio de ser salvo, o que deve ser feito para ser salvo, leia o Evangelho de João. Por isso que a maioria das igrejas, na maioria das igrejas, quando alguém se converte, alguém se torna cristão, não era cristão, se torna cristão, a gente incentiva, na nossa igreja, pelo menos, incentiva as pessoas a lerem o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João, porque esse Evangelho explica o que é ser salvo, como é que a salvação funciona, como é que faz para ser salvo. Esse é o grande foco do Evangelho de João. Então, se você analisar os discursos de Jesus no Evangelho de João, todos os discursos de Jesus no Evangelho de João vão ter esse foco, vão ter essa ênfase. Todos os discursos de Jesus no Evangelho de João vão focar em como é que alguém que não é salvo, como é que alguém que não conhece a Deus da forma que precisa conhecer, como é que ela vai passar a conhecer, como é que a gente vai ter comunhão com Deus, como é que a gente vai ser perdoado pelos nossos pecados, como é que a gente vai conhecer ao Deus verdadeiro e ter um relacionamento com Ele, sendo reconciliado com Ele. A maioria dos discursos de Jesus no Evangelho de João é sobre isso. É sobre esse assunto. Esse é o foco. E Jesus, nesses discursos, vai explicar esse mesmo assunto usando diversas comparações. Então, no Evangelho de João é assim. Ele vai usar comparações, figuras de linguagem, para explicar a salvação, o caminho da salvação. Para apresentar a si mesmo, Jesus vai apresentar no Evangelho de João, a ele mesmo, como aquele que é a salvação, e ele vai usar diversas figuras de linguagem para ilustrar isso. Então, por exemplo, no Evangelho de João, nós temos o discurso de Jesus sobre o novo nascimento. Muito importante o discurso. E esse discurso do novo nascimento, que está em João 3, ele acontece no contexto de uma conversa privada. Então, olha só os tipos de ensino, as circunstâncias do ensino que eu falei. Eu falei que eram 4, né? O discurso do novo nascimento aconteceu no contexto de uma conversa privada com um fariseu chamado Nicodemos. Então, por que o discurso do novo nascimento? Porque nesse discurso, Jesus vai explicar o caminho da salvação usando a comparação com o nascimento. Então, ele vai dizer que ser salvo é como se você nascesse de novo. É como se você tivesse um novo nascimento. Aí ele vai comparar
Então, com alguém nascendo carnalmente, ele vai dizer, é como se você nascesse espiritualmente. Então, esse é o discurso novo nascimento, em que ele está comparando com o nascimento de um bebê. No capítulo seguinte, João 4, vai ter o discurso da água da vida. Então, o que é o discurso da água da vida? É Jesus, novamente, como eu disse, é o mesmo assunto. Como é que se faz para ser salvo? Qual é a característica de quem é salvo? Qual o caminho da salvação? Aí o discurso da água da vida agora não é para comparar a salvação com o nascimento, mas é para dizer que é como você está com muita sede e aí você vai beber água. Aí a salvação vai ser comparada com a água. E com Jesus vai dizer que ele é aquele que dá água para o sedento. E isso acontece também em uma conversa particular com a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Então, os primeiros. Tem dois importantes aí discursos do Evangelho de João que são em conversas particulares. Outro discurso de Jesus no Evangelho de João, o pão da vida, o discurso do pão da vida. Então, esse discurso pão da vida é a mesma temática, salvação. Mas aí ele vai dizer que ser salvo é como ter a sua fome saciada. Então, antes, João 3, ser salvo é nascer de novo. João 4, ser salvo é ter a sua sede saciada. João 6, ser salvo é ter a sua fome saciada. É o discurso do pão da vida. Jesus vai dizer que ele é como se ele fosse um pão, ou seja, um alimento que desceu do céu para nos sustentar. João 8, o discurso da luz do mundo. Ele vai dizer que ser salvo é que você estava, é como estar em trevas, estar na escuridão, estar sem luz, estar perdido, e aí você é iluminado por Jesus. João 10, o discurso do bom pastor. Jesus vai comparar a si mesmo como um pastor e vai comparar aqueles que são salvos com ovelhas. Então, em todos esses discursos, Jesus está ensinando as mesmas coisas. Ele está ensinando que ele é o Salvador, que ele é o único caminho, que ele é a única porta. Ele está ensinando as mesmas coisas, mas através de figuras de linguagem diferentes. Através de comparações diferentes. Ele vai comparar ser salvo como alguém que estava morrendo de sede e agora encontrou água. Ser salvo é alguém que estava passando fome e agora encontrou pão. Ser salvo é alguém que estava perdido no escuro, agora encontrou a luz. Ser salvo é alguém que nasce novamente. Ser salvo é uma ovelha que estava perdida e o pastor foi lá e buscou. Em todos esses discursos, o ensino é o mesmo. Jesus é o único Salvador. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Para quem está espiritualmente com sede, não tem como matar a sede se não for através de Jesus. Para quem está com fome, não tem como matar a fome se não for através de Jesus. Para quem está perdido no escuro, não tem como se encontrar, não tem como ter luz se não for Jesus. A ovelha perdida não tem como ser guiada e pastoreada se não for através de Jesus. Então, todos os ensinos de Jesus no Evangelho de João é uma coisa só principal. Uma coisa só principal. Jesus, 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 como o único caminho, como a única verdade, como a vida. Aquilo que ele ensina para os apóstolos novamente no capítulo 14. Então, se a gente for aplicar isso ao que ele diz no capítulo 14, sobre guardar as suas palavras, à luz desses discursos do Evangelho de João, o que seria guardar as palavras de Jesus que ele ensinou nesse discurso? O que seria guardar
as palavras de Jesus em relação ao que ele ensinou no discurso da água da vida, do pão da vida, luz do mundo, bom pastor, novo nascimento. Guardar as palavras de Jesus em relação a esses discursos é verdadeiramente viver as nossas vidas como pessoas que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. Ou seja, aqueles que não creem que Jesus é o único e suficiente Salvador, aqueles que não creem na suficiência redentora de Cristo, aqueles que querem acrescentar outras coisas à obra de Cristo, aqueles que querem acrescentar outros mediadores, outros caminhos, aqueles que querem acrescentar as suas próprias obras, os seus próprios méritos à obra e ao mérito de Cristo, esses não guardam esse discurso de Jesus. Aqueles que não creem na absoluta suficiência de Cristo para a salvação, que nós somos salvos por causa e exclusivamente por causa de Jesus, esses não guardam as palavras de Jesus porque não guardam o que Jesus ensinou sobre si mesmo como o único Salvador. Aqueles que não creem que Jesus é suficiente, eles não guardam o que Jesus ensinou para a mulher samaritana sobre a água que ele der. Não guardam o que ele ensinou sobre ele ser o pão da vida, sobre ele ser a luz do mundo. Se nós cremos que existem outras luzes, que existem outros caminhos, que existem outros que também são bons pastores, nós não estamos guardando as palavras de Jesus que ele ensinou no Evangelho de João sobre si mesmo. Se nós buscarmos outros para satisfazer a nossa sede, que não foi aquele que Jesus ensinou, que é ele mesmo, para a mulher samaritana, quem beber dessa água que eu lhe der jamais terá sede. Então, por que os homens buscam outros para satisfazer a sua sede? Isso é rejeitar as palavras de Jesus. Então, se vocês lerem o Evangelho de João, o Evangelho de João é simplesmente ele inteiro. O apóstolo João, ele escolheu os discursos de Jesus. Ele falou quais foram os sermões, os discursos, os diálogos, as conversas que Jesus teve, em que Jesus ensinou sobre o caminho da salvação. Aí ele foi lá, escreveu o seu evangelho, que ele presenciou, esses discursos, escreveu. O próprio Jesus escolheu ele para escrever. Ele registrou por escrito tudo que Cristo... registrou por escrito aquilo que Cristo tinha ensinado e pregado e conversado a esse respeito. E guardar as palavras de Jesus em relação ao Evangelho de João é especialmente guardar o que Jesus ensinou sobre ele ser a única salvação, o único meio de salvação. Bom, como o próprio Evangelho, o próprio João deixa claro, tem outras coisas que Jesus fez e Jesus realizou que ele não incluiu no seu Evangelho. Por isso que existem 4 evangelhos. 4 evangelhos, eles focam no mesmo período de tempo, que é entre o batismo. O foco dos 4 é esse, entre o batismo e a ascensão de Cristo, porque esse é o período de tempo que Jesus ministrou, que ele ensinou. O Evangelho de Mateus traz alguns detalhes sobre o nascimento de Cristo. O Evangelho de Lucas traz alguns detalhes sobre o nascimento de Cristo, mas o foco dos 4 é entre o batismo
e a ascensão, porque é o período de ensino de Cristo. Mas existem discursos que nós encontramos em um evangelho e não encontramos no outro. Cada um tinha um objetivo diferente de escrever, e às vezes ele incluía uma história que o outro não incluía. Não quer dizer que eles estão se contradizendo, quer dizer que eles tinham ênfases diferentes, contando histórias. Muitas vezes são as mesmas histórias, né? Mas às vezes tem uma ou outra que o inclui que o outro não inclui. Então, os discursos de Jesus sobre o caminho da salvação, o Evangelho de João foca nesse tipo de discurso, né? Esse é o foco de João. Não é que ele não acreditava nos outros ou que não falava em outro assunto, mas esse é o foco. Outros evangelistas também têm outros focos diferentes de João, mas, por exemplo, nós encontramos no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o evangelho que tem a maior quantidade de parábolas. Nenhum evangelho tem mais parábolas, nem dos 4 tem mais parábolas do que Lucas. Então nós falamos aí sobre sermões, conversas particulares. Vamos falar um pouco agora sobre as parábolas de forma mais aprofundada. As parábolas, como eu já falei, elas contêm discursos de Jesus em forma de símbolos. Em forma de símbolos ou personagens e figuras de linguagem que não devem ser entendidas literalmente. Eu já dei o exemplo da parábola dracma perdida. Outro exemplo para a gente pensar é a parábola do semeador. Jesus diz, um semeador saiu para semear. E aí ele semeou, algumas sementes caíram no lugar, tem outra semente que caiu na outra. Aí teve uma hora que ele fala que veio as aves e comeram a semente. E alguém pode perguntar, o que tem a ver essa história de que um semeador saiu para semear? Por que isso é importante? Bom, o próprio Jesus vai explicar que esse semeador aí, ele representa um pregador, que a semente que ele está jogando é a palavra de Deus, que o pregador lança a palavra de Deus. Ele vai falar que as aves que comeram a semente são os demônios. Então existem os anjos caídos, os demônios, que eles não querem que a gente ouça a palavra de Deus. Então cada elemento da palavra tem significado. Aí surge a pergunta: as parábolas, elas são fáceis ou elas são difíceis de entender? As duas coisas. Okay? As duas coisas. Como assim as duas coisas? Elas são difíceis de entender para quem não tem familiaridade com o ensino de Cristo, que ele ensinava de forma clara. Então, como eu disse, tinha 2 momentos do ensino de Cristo. Tinha um momento que ele ensinava as coisas de forma clara, objetiva e direta, e tinha um momento que ele ensinava em parábolas. Então, por exemplo, quando ele ensina assim, é necessário perdoar aqueles que nos ofendem. Bom, isso é uma parábola? Não. Ele ensinou isso de forma clara e direta. É necessário perdoar aqueles que nos ofendem. Então isso é claro e direto, não tem não entendi o que significa a palavra aquele que nos ofende. Não, isso não existe, né? Aquele que nos ofende é uma coisa clara de se entender. Nós sabemos o que é isso. Agora, tem a parábola que ele contou para ilustrar como que funciona o perdão. Então, ele contou uma parábola de uma pessoa que ele devia a um rei. E, enfim, não vou contar toda a parábola aqui agora, mas o ponto é o seguinte: as coisas que ele ensina através de parábolas, elas ilustram, elas representam naquela história as coisas que ele já tinha ensinado em linguagem clara.
De modo que, se você entender o que ele ensinou em linguagem clara, vai ser mais fácil entender as parábolas. Então, as parábolas, que são histórias representativas de coisas espirituais, elas são fáceis de entender para quem tem familiaridade com a doutrina de Cristo já. Agora, quem não tem, aí vai ficar boiando. Ou pior, às vezes não fica boiando. Distorce as coisas. Deturpa as coisas. Ou seja, as parábolas são fáceis ou são difíceis de entender. As duas coisas. Quem tem facilidade com o ensino claro de Cristo vai ter mais facilidade com as parábolas. Quem deturpa o que Cristo ensinou claramente não vai entender ou vai deturpar as parábolas. Então, nesse sentido, para os incrédulos, as parábolas não trazem clareza. Para os incrédulos, as parábolas não trazem entendimento, trazem, na verdade, confusão. Para os crentes, para os que atentam para as palavras de Cristo, as parábolas ilustram e, portanto, aprofundam conceitos que nós já conhecíamos. Agora, na nossa mente, eles se tornam mais profundos, são ilustrações para aquilo que nós conhecíamos. Então, por exemplo, nós temos no Brasil, né, é muito popular o kardecismo, né, a crença dos kardecistas. E os kardecistas, eles acreditam na reencarnação, né, que a pessoa, depois que ela morre, ela volta a nascer em outra vida, ela vai viver como outra pessoa e assim por diante. Eles vão citar muito o discurso de Jesus em João 3 sobre o novo nascimento. Bom, eles estão pegando algo figurado, que é a ideia de nascimento, e estão transformando em algo literal. Como se fosse literalmente nascer de novo, viver outra vida. Então, isso é um exemplo de confusão causada por um desprezo às coisas que Jesus ensinou claramente, aos momentos em que ele fala claramente. Porque se a gente for analisar o que Jesus fala para o fariseu Nicodemos, o fariseu Nicodemos, ele começa a querer entender Jesus literalmente. Ele até pergunta assim: como é que eu vou nascer de novo, voltando para a barriga da minha mãe? Isso que é nascer de novo, voltando para a barriga da minha mãe? Ele está entendendo o novo nascimento literalmente. Jesus fala: não, é nascer no Espírito. No Espírito, não é o nascimento literal. E no discurso, Jesus, inclusive, critica ele por não entender e por levar as coisas para o lado errado, por entender esse nascimento literalmente. Então, mas isso é um exemplo da confusão que se causa na hora de interpretar uma comparação, uma parábola, sem levar em consideração o que Jesus ensinou claramente, porque você perde o ponto de referência. Então, é um princípio bíblico de que os textos mais difíceis, os textos mais obscuros, devem ser interpretados à luz dos textos mais claros, dos textos que ensinam com mais clareza. Então, se você ler e entender os discursos em que Jesus fala com clareza sobre as coisas, fica bem fácil interpretar as parábolas. Você vai perceber que Jesus está repetindo em forma de parábola o que ele já tinha dito claramente. Tem um livro inteiro na Bíblia, na verdade, que é assim, que é o livro de Apocalipse. Se você parar para pensar, o Apocalipse é como se fosse uma grande parábola, ou uma série de parábolas, né? O Apocalipse chama Jesus de cordeiro, né? Mas Jesus não é um animal ao pé da letra, um cordeiro. Isso é uma figura de linguagem. O cordeiro, a besta,
a grande prostituta. Tudo isso é como se fosse uma grande parábola, e para quem estiver atento, essa parábola é sobre o mesmo assunto que Jesus profetizou em linguagem clara e direta no sermão profético. Então, todo o ensino de Jesus é assim. Ele vai ter momentos que ele vai falar com muita clareza. Quem prestar atenção no que ele falou com clareza vai entender as figuras de linguagem que ele está usando e vai, portanto, se aprofundar nas parábolas. Então, para a gente conhecer bem o ensino de Cristo, nós precisamos das parábolas. Nós precisamos das parábolas, mas existe uma ordem de aprofundamento. No Evangelho de Mateus, o primeiro grande... Agora falando dos discursos, a gente falou um pouco dos discursos de João, vou falar um pouco dos discursos de Mateus. No Evangelho de Mateus, o primeiro grande discurso de Jesus é o discurso do Sermão do Monte. E aí eu quero falar aqui sobre como o discurso do Sermão do Monte se relaciona com os discursos que eu mencionei do Evangelho de João. Os discursos do Evangelho de João, eles são sobre como alguém que estava perdido se torna salvo. Como que alguém que estava perdido se torna salvo. O Sermão do Monte não é sobre isso. O Sermão do Monte é como é que alguém que já foi salvo vai agora viver em obediência a Jesus. Então, agora que eu fui salvo, como é que alguém salvo vive em obediência a Jesus? Então, veja que são dois focos. Um é, eu estou perdido, como é que eu tenho encontro com Jesus? Aí você tem que ler o discurso do Novo Nascimento, o discurso da água da vida, o discurso do pão da vida. É assim que um perdido tem um encontro com Jesus. Isso que significa ter um encontro com Jesus. Tá, agora que eu já tive encontro com Jesus, é só isso? Acabou? Não, agora você tem que aprender a viver toda a sua vida em obediência de Jesus. Aí entra o Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, no capítulo 5, vamos começar, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. O discurso do Sermão do Monte é ensinando como é que um cristão vive amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí ele vai dizer no capítulo 5 e no capítulo 6 que a vida do cristão é uma vida de obediência aos 10 mandamentos. Aí lá no capítulo 5 ele vai comentando mandamento por mandamento. Então no capítulo 5 ele vai comentar, o primeiro mandamento que ele comenta é o 6º mandamento. Ele vai dizer, o cristão deve obedecer ao 6º mandamento. Mas aí ele vai se aprofundar no entendimento do 6º mandamento para contrariar a visão superficial que muita gente tem. Então, o 6º mandamento é não matarás. Tem gente que tem a visão superficial desse mandamento e acha que não matarás é só se eu puxar uma arma de fogo e der um tiro. Mas a Bíblia fala sobre matar com as palavras. No Sermão do Monte, Jesus ensina que você pode matar com as palavras e você pode matar alguém no seu coração. Com aquilo que você odeia, quando você odeia alguém. E você odeia. É um homicídio no coração que você fala. Então ali Jesus está ensinando como que um cristão deve buscar moldar a sua vida em relação ao 6º mandamento, que é sendo alguém não só que não mata as pessoas literalmente, mas é alguém que produz vida através da sua língua. É alguém que produz edificação. É alguém que produz, que ele exala vida no seu falar, no seu viver, exala vida e não morte. E aí depois Jesus vai falar sobre o 7º mandamento. Depois de falar sobre o 6º, Inclusive ele vai falar sobre perdão quando ele fala no 6º. Depois ele vai falar sobre o 7º. Ele vai falar que o 7º mandamento, não adulterarás.
ele inclui uma pureza que nós precisamos ter até mesmo em nossa mente. Ele vai falar se alguém estiver planejando ou querendo cometer adultério em sua mente. Não precisa ter já ido para a cama com outra mulher, já adulterou em seu coração. E Jesus vai ensinar a pureza do coração, que os pensamentos, a forma de pensar do homem deve ser pura em relação ao seu cônjuge. Fidelidade, a fidelidade conjugal, Jesus ensina, não está só no corpo. Ah, eu sou fiel porque o meu corpo não se corrompeu. Não, Jesus vai ensinar que os maridos devem ser fiéis às suas esposas, até no pensar. Depois Jesus vai ensinar, depois disso daí, Jesus vai ensinar sobre o amor ao próximo. Ele vai ensinar que amor ao próximo não é só quando o próximo são os nossos amigos. Mas ele vai ensinar que nós devemos orar e abençoar pessoas que nós também tivemos problemas com elas, aquelas se consideram nossos inimigos, porque a gente vai deixar para Deus fazer justiça. Jesus vai ensinar que é Deus quem vai fazer justiça. Então aí Jesus, no Sermão do Monte, então Jesus vai comentando mandamento por mandamento, lei por lei, e vai dando o verdadeiro sentido dos mandamentos de Deus e vai mostrando que esse é o estilo de vida que o cristão deve levar. Depois no capítulo 6, né, que o Sermão do Monte começa no capítulo 5, depois no capítulo 6, ele vai falar sobre o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus. Novamente mostrando o sentido real das coisas. Ele vai falar sobre quando a gente for quando a gente for orar na igreja, que nós não devemos orar, ou em qualquer outros ambientes que ele cita também, que nós não devemos orar para aparecer para as pessoas, ou querendo que as pessoas nos vejam como muito espirituais, como muito religiosas, mas nós devemos fazer as coisas pensando em primeiro lugar em Deus. Jesus vai falar sobre a oração, ele vai condenar orações erradas. Ele vai dizer, existem orações que estão erradas, são maneiras erradas de orar. E aí ele vai ensinar a orar da forma correta. Ele ensina a oração do Pai Nosso no capítulo 6 como modelo de oração correta. Depois ele vai mostrar que a verdadeira oração é confiar. A verdadeira adoração precisa proceder de um coração que confia em Deus, em sua providência, e por isso não devemos andar ansiosos. É o resto do capítulo 6. Então, o Sermão do Monte é isso, Jesus mostrando como é que os mandamentos de Deus se aplicam em diversas áreas da vida, qual é o verdadeiro entendimento deles. E no Evangelho de Mateus também tem outros importantes sermões de Jesus, discurso de Jesus. Tem um discurso de Jesus também muito importante no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 15, em que esse discurso é importante porque ele ensina a natureza da verdadeira adoração, do verdadeiro culto, e ele ensina que a forma agradável de adorar a Deus é somente da maneira que Deus, o próprio Deus, ensina em sua palavra. E Jesus rejeita em Mateus 15 todos os ritos, todas as cerimônias, todas as formas de religiosidade que contradizem, não só contradizem, mas que não foram ensinados por Deus, que Deus não mandou. Ah, nós vamos fazer isso daqui, mas isso Deus não mandou, Deus não ensinou. Jesus condena e ensina que a verdadeira adoração é a adoração que Deus ensina. Outra importante sequência de sermões de Jesus, discurso de Jesus, acontece no capítulo 18 de Mateus, que são discursos e inclui até uma parábola
sobre o que fazer quando nós nos desentendemos com nossos irmãos. O que fazer quando nós desentendemos com nossos irmãos. Então, como solucionar conflitos, como solucionar desentendimento entre verdadeiros irmãos, mas nós não somos perfeitos e às vezes nós nos desentendemos. Como é que se soluciona isso? Está lá em Mateus 18. E ele termina, inclusive, contando uma parábola. Como que o cristão deve enxergar a sexualidade, como que o cristão deve enxergar o casamento, como que o cristão deve enxergar o divórcio. Isso está em Mateus 19. Então aqui eu estou resumindo para vocês, o que são as palavras de Cristo, o que são os mandamentos de Cristo. Voltando lá para João 14. João 14, verso 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. O cristão precisa ser alguém que tem intimidade com o que Jesus ensinou. O cristão precisa ser alguém que se esforça para conhecer, para se aprofundar nos discursos de Jesus. Não é simplesmente conhecer frases de Jesus soltas, isoladas. Eu lembro que Jesus soltou essa frase aqui. Não, se esforce para se aprofundar, para conhecer quais são os discursos de Jesus no Evangelho de João. Se esforce para estudar, se esforce para memorizar os capítulos em que esses discursos se encontram. Ao discurso do novo nascimento, necessário vos é nascer de novo. Você tem que saber que está em João 3, que João 3 é uma conversa de Jesus muito importante. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo tem que ter esse verso memorizado. Esse verso resume o Evangelho. O que Jesus falou com a mulher samaritana? Uma das conversas mais importantes na Bíblia. O que foi o Sermão do Monte? O que foi o debate de Jesus com os fariseus sobre a lavagem das mãos? Então, esses momentos, esses discursos, o que foi o discurso de Jesus contra os fariseus antes de ser preso? Quando ele chamou os fariseus de raça de víboras. O que foi o sermão profético em que Jesus falou sobre a sua segunda vinda e outras coisas também? Então, esses grandes e importantes discursos de Jesus e os menores também, nós precisamos nos esforçar para crescer cada vez mais com familiaridade. As parábolas de Jesus. O cristão ele precisa se esforçar para, nas diversas situações da vida, ele lembrar das comparações que Jesus fez nas parábolas, das ilustrações que Jesus fez, das histórias que Jesus contou, porque ele contou exatamente para que aqueles que tivessem fé nele enraizassem as suas doutrinas através dessas histórias. Então nós precisamos conhecer essas histórias, nós precisamos ter familiaridade com elas. Do contrário, como nós vamos dizer que nós amamos a Deus? Como nós vamos dizer que nós amamos a Jesus se nós não guardamos as suas palavras? Quem me ama, guarda as minhas palavras. Meus irmãos, os 4 evangelhos são o centro de toda a Bíblia. É como se toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura procede do Espírito Santo. Toda a Escritura é verdade absoluta. Mas imagine como se fosse uma casa. E essa casa tem um fundamento. Essa casa tem um alicerce. E esse fundamento é Jesus. O Jesus que se revelou ao mundo e foi registrado nos 4 evangelhos.
Então, tudo que vem antes dos 4 evangelhos, que eu chamamos de Velho Testamento, eles apontam para Jesus, eles apontam para aquilo que acontece nos 4 evangelhos. Por isso que toda a Bíblia é importante, é porque tudo sobre apontando para Jesus. E Jesus diz aqui no verso 26, capítulo 14, verso 26, olha só o que ele diz sobre o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, veja aí que o Espírito Santo que seria enviado aos apóstolos, foi enviado aos nossos corações também, esse Espírito Santo, ele foi enviado para apontar para o que Jesus ensinou. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o verdadeiro Espírito Santo é aquele que nos leva de volta para o ensino de Jesus, para os discursos de Jesus. Se existe algum espírito que nos afasta de Jesus, esse não pode ser o Espírito Santo. Se existe algum espírito que nos afasta do que Jesus ensinou nos 4 evangelhos, esse não é o Espírito Santo. Jesus diz que o Consolador, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, ou seja, de tudo quanto Jesus ensinou quando ele esteve aqui na terra. A obra do Espírito Santo é cristocêntrica. O Espírito Santo é cristocêntrico. Por isso, quando vocês chegam na nossa igreja, como é que vocês sabem que o que a nossa igreja faz é realmente espiritual ou não? O que você tem para saber se as nossas reuniões, se o nosso culto é realmente o Espírito Santo que está agindo? Você tem que prestar atenção. Não é só porque eu digo, não é só porque eu disse que é. Porque dizer que é um falso profeta também pode dizer que é. Você tem que prestar atenção neste sinal. Se Jesus é o nosso centro, ou se tem outros sendo colocados no lugar de Jesus. A marca da presença do Espírito Santo é que o Espírito Santo glorifica e coloca Jesus no centro de todas as coisas. E coloca o ensino de Jesus no centro de todas as coisas. O ensino de Jesus, as palavras de Jesus, os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus, as coisas que Jesus dizia em conversas privadas, em conversas com seus apóstolos, em conversa com Pedro, com João, com André. Isso é a nossa única regra de fé e prática. E toda a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Por isso, porque toda a Bíblia são as palavras de Jesus. Então, se você comparar o que Jesus ensinou nos 4 evangelhos, você lê Provérbios, você vai ver que é a mesma coisa. É o mesmo ensino. É a mesma doutrina. Por quê? Porque quem inspirou Provérbios foi dado por Deus. E Jesus é Deus. Então, meus irmãos, se apeguem às palavras e ao ensino de Jesus e comecem especialmente a ter mais familiaridade com os 4 evangelhos. Se esforcem por isso, para estudar as parábolas, para estudar os sermões, para estudar o discurso, as conversas. Estude o Sermão do Monte. Estude o que Jesus ensinou sobre se reconciliar com os irmãos.
Estude o que o Senhor Jesus ensinou sobre família, sobre casamento, sobre adoração, sobre o reino de Deus, sobre o que é o reino de Deus, sobre o que é o Evangelho, o que é a igreja. Você sabe que em todo o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, vocês não vão encontrar os apóstolos ensinando nada que Jesus não tinha ensinado em seu ministério terreno nos 4 evangelhos. As epístolas, vocês não vão encontrando os apóstolos ensinando nada que Jesus não tinha ensinado. O Novo Testamento inteiro é a explicação do que saiu da boca do Senhor Jesus. E que nós sejamos assim, que nós venhamos aprender que Cristo, como ele disse, ele é o nosso mestre. Por isso, ele é não somente o único caminho a Deus, ele não é somente o único meio de orar, mas ele é também o único que pode nos ensinar sobre como viver as nossas vidas de modo agradável a Deus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se você não se importa com as palavras de Jesus, você não pode dizer que você ama Ele. Se você ama Ele, então aprenda a ter reverência, veneração absoluta por tudo que Ele ensinou. No nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pelas palavras que aprendemos com Ele. Que nós venhamos, Senhor, ter intimidade com os sermões de Cristo, com as parábolas de Cristo, com os discursos de Cristo, com as coisas que Cristo ensinou, tanto em privado quanto em público. Que nós venhamos ter essas palavras guardadas em nossos corações. No nome de Cristo eu oro. Amém.